o período da Guerra Fria, especialmente nos anos 50 e 60, esse esforço, né, de tentar prever o desenrolar dos acontecimentos, ele foi muito forte, né? O desejo para poder prever isso era muito grande, os riscos eram enormes, né? Havia um medo muito forte de um holocausto nuclear, né? O que aconteceria se o inimigo disparasse primeiro os seus mísseis, né? Quais seriam as nossas atitudes, o que poderia acontecer? Era importante tentar, pelo menos, tentar fazer planos, né, trabalhando com essa questão da previsibilidade. Pelo menos uma ilusão de que alguma coisa estava sendo feita era importante ter. E nos Estados Unidos, né, foi criada a RAND Corporation, em 1948, que era um think tank para trabalhar com assuntos de defesa, e era uma organização muito ligada à Força Aérea. Vale a pena se aprofundar na história da RAND Corporation. E aí essa visão, né, mais mecanicista do mundo, essa ilusão da previsibilidade, que muito influenciou a RAND na década de 50, 60, né, ela sempre buscava técnicas preditivas. E isso tudo estava baseado, né, no uso de métodos matemáticos, né, métodos quantitativos e muito associados àquele poder, né, que a computação estava trazendo para esses trabalhadores. E havia uma percepção, né, de que aqueles computadores seriam capazes de trabalhar dados imensos, né, uma quantidade de dados imensos, para fazer previsões, né, como seria, por exemplo, até a questão de previsão meteorológicas, né, que é uma coisa extremamente difícil até hoje. Naquela época eles tinham a ilusão que iriam conseguir resolver esse problema rapidamente. Mas essa abordagem quantitativa, né, essa abordagem positivista do mundo, né, ela começou a se demonstrar insuficiente para lidar com toda essa complexidade que nós vivemos, né? Então, um interessante artigo da Harvard Business Review, né, Living the Futures, ou Vivendo nos Futuros, vemos que em 1965, esse artigo conta essa história, né, que uma época onde o planejamento quantitativo e orientado por computador estava dominando, né, a Shell ela começou a experimentar, né, uma maneira diferente de olhar o futuro, até influenciada pelos desenvolvimentos de planejamento de cenários que estavam acontecendo na RAND. Ela entrou firme nessa questão de planejamento de cenários. E esse desenvolvimento que a Shell fez nessa ferramenta de planejamento de cenários, ela é forte aí no mundo empresarial até hoje. Realmente foi um trabalho muito pioneiro da Shell. E ainda dentro dessa migração, né, da questão da previsibilidade, né, para uma aceitação maior, né, da impossibilidade de previsão, em 1969 foi lançado um dos mais importantes periódicos científicos, né, para tratar desse assunto, né, do futuro. É o periódico chamado Futures, né? E é interessante notar no editorial do primeiro exemplar, né, em 1969, que ele alerta, né, que prever é muito difícil, mas ao mesmo tempo é essencial, né, ter algum tipo de trabalho com o futuro, porque as estratégias de longo prazo elas precisam lidar com o futuro. E passando já para a década de 70, né, a ciência ela começou realmente a abandonar essa visão mecanicista, né, onde tudo é previsível, tudo funcionaria como um relógio, para possibilidades mais abertas, né, onde iria prevalecer o caos e a complexidade. Então houve uma mudança da ideia de um futuro único, né, um futuro previsível, para vários futuros, né? O futuro está completamente aberto. Então, prever o futuro com base nesse positivismo científico, né, ele se demonstrou pouco produtivo, né? Ainda mais no nosso tempo, né, onde o nosso contexto ele é VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa questão da previsibilidade, hoje em dia, ela é vista como uma abordagem ultrapassada. Por isso que o planejamento estratégico tradicional ele tem que ser atualizado. Primeiro eu vou pensar, depois planejar. E além da complexidade, né, inerente do nosso mundo, cada vez mais interconectado, temos um fator importantíssimo, né, que é a tecnologia. Isso é o avanço exponencial.
né? Essa mistura de tecnologia com seu impacto na sociedade, como as pessoas reagem àquela tecnologia, àquela inovação, né? Aquela tecnologia que virou uma inovação, mídias sociais, por exemplo, mudou completamente nossa sociedade, né? Isso tudo traz resultados impossíveis de prever. E com base em 2 artigos científicos, gerenciando a incerteza futura, reavaliando o papel do planejamento de cenários, né? E avaliando o futuro, métodos e critérios, né, as duas traduções livres aí, podemos dizer que os estudos futuros, né, hoje são caracterizados por serem um campo acadêmico global e transdisciplinar, né? Ele exige uma abordagem pluralística, né? Um ambiente complexo, incerto, né? Exige a integração de diversas disciplinas, de pessoas e metodologias, né? Ele prioriza uma abordagem indutiva, uma compreensão holística e o pensamento criativo. Então, as técnicas de previsão estatística elas são consideradas inadequadas, né, devido à extensão da incerteza ambiental. É claro que os estudos utilizam, sim, dados quantitativos, análises quantitativas para enriquecer o estudo, mas apenas isso, apenas informações quantitativas, elas não são suficientes para analisar a complexidade que nós vivemos. Agora, há um problema nesse campo, né? Alguns futuristas aí populares, né, que buscam apenas aumentar a sua audiência de modo superficial, eles trazem algumas fantasias especulativas, né? Porque os estudos futuros, os future studies, eles fazem parte são um ramo sério da pesquisa acadêmica, né? E também muito usado por empresas. A Shell é um grande exemplo, né? Como eu falei, o planejamento de cenários foi fundamental para a Shell enfrentar as crises do petróleo da década de 70. Né? Então não podemos misturar esse campo da ciência, né, com ficção científica. E os future studies, né, os estudos futuros, né, eles são um campo bastante sólido hoje em dia, né? Existem várias organizações no mundo que se dedicam a trabalhar com future studies, né? Talvez eu apresento aí nesse slide algumas dessas organizações, talvez alguém queira entrar no website delas e ver mais a fundo o que cada uma trata, né? Basta entrar com o nome no Google, que são fáceis de achar, e há vieses aí para todos os gostos. E no Brasil, né, há órgãos do governo, há empresas, consultorias que fazem um ótimo trabalho com esses estudos dos futuros, né? E aí eu destaco, né, o Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval, né, que é um departamento, né, um setor da Escola de Guerra Naval, com pesquisadores, né, que trabalham justamente com essa ferramenta de cenários. Né? E lembrando que isso é importantíssimo, né, essa análise do futuro é importantíssimo para subsidiar decisões estratégicas.